Oi, gente, boa tarde. A gente aguardou aqui uns minutinhos, né? O pessoal entrar, mas nós vamos começar, tá bom? A nossa live de hoje, a nossa vaquinha online, traz um assunto muito gostoso e muito profundo. Nós vamos falar hoje, vamos aprender, conhecer o novo ciclo de vida criativa e próspera. E eu vou ver passo a passo com vocês. Eu tô até com uma imagem aqui do livro da minha certificação. Eu sei que o Insta mostra invertido, mas eu vou tentar pelo menos mostrar para vocês, porque ele é um círculo mesmo, né? Por isso que nós chamamos de ciclo também da vida criativa. Se você tá vendo no replay, você pode avançar um pouquinho aí, que a gente tá aguardando as pessoas entrarem agora. Eu sei que no Insta aparece invertido, né? Para vocês. E eu esqueci de ver um filtro que corrigia isso. Mas só para vocês entenderem, nós vamos falar sobre isso daqui hoje. Ele tem, quando nós falamos de imagem, ele tem este formato aqui, tá? E a gente vai conhecer cada uma das etapas desse ciclo maravilhoso. Todos nós, gente, desejamos uma vida criativa, plena, cheia de felicidade. E a felicidade, ela muda de uma pessoa para outra. Eu, por exemplo, hoje, o que eu busco, o que eu entendo, o que eu sinto como felicidade, é eu estar descalça, em casa, com uma roupa confortável, podendo dar uma aula pela internet usando essa ferramenta, esse canal de comunicação, e poder falar com você aí do outro lado, não importa se você está aqui no mesmo bairro onde eu moro, na cidade de São Paulo, ou se você está do outro lado do mundo. Isso me faz feliz. Criar projetos, trabalhar nas coisas que realmente eu sinto o meu coração chamar. Eu já fui feliz também usando Scarpan, usando bolsa executiva e liderando grandes equipes. Então, a felicidade depende de momentos da nossa vida e ela vai mudando assim como nós também vamos mudando. Nós vamos nos transformando, nós vamos nos conhecendo melhor, nós vamos resgatando pedaços em nós que ficam aí ao longo da jornada. E as nossas expectativas, desejos mudam e com isso o significado, o conceito de felicidade também muda pra gente. Então, a felicidade para mim hoje é isso, né? Eu me sinto muito próspera, muito feliz, muito completa, fazendo o que eu estou fazendo nesse exato momento. E aí eu pergunto para você, o que é felicidade? Se pergunte por um momento o que é felicidade para você. Por quê? A gente desde muito criança, eu ia dizer jovem, mas desde muito criança, as pessoas, a gente vai conhecendo, a gente vai ouvindo, a gente vai experienciando diferentes ideias sobre sucesso e felicidade. Muito desde os nossos cuidadores e depois, conforme a gente vai crescendo, professores, colegas de trabalho, de escola, faculdade, relacionamentos, a gente vai consolidando, costurando na nossa mente uma série de conceitos, de crenças, de um pouco de tudo do que as pessoas acreditam e acabam contribuindo para a construção de tudo que a gente acredita para a nossa vida. Então, independente de tudo que você ouviu até hoje sobre felicidade, é importante que você se pergunte o que é felicidade para você. É a primeira pergunta que eu trago. E aí, gente, por que isso é importante? Independente de tudo que você ouviu, independente de qual é a crença que você tem construída e solidificada aqui na tua mente, no teu coração, sobre felicidade, sobre o significado de felicidade, mas é o que ela é para você. Porque assim, os nossos destinos, eles podem ser diferentes, né? O meu coração pode ter um desejo diferente do seu coração. E aí eu vou seguir a minha jornada em busca do que eu acredito como sucesso e como felicidade para a minha vida. E você tem a sua jornada também. E as nossas jornadas, elas são únicas.
Cada história de vida, cada pessoa é única. A jornada é única. A minha história, tudo que eu vivi, tudo que eu experienciei, tudo que eu acredito, tudo que eu deixei de fazer, tudo que eu ganhei, todas as minhas perdas me trouxeram até aqui e me formaram na pessoa que eu sou. Então, da mesma forma, isso acontece com você. Independente, então, das nossas jornadas serem distintas, toda jornada, a minha, a sua, o que acontece? Elas vão passar por esse ciclo de vida criativa. Então não importa o ponto de partida onde eu estou agora, nesse momento na minha vida, o teu ponto de partida, a minha jornada, a sua jornada, qual é o meu destino como felicidade para a minha vida, qual é o destino que você escolheu. Toda jornada vai passar por esse ciclo que a gente vai conhecer aqui hoje, mesmo que você não tenha consciência disso, mesmo que você não consiga perceber isso de maneira consciente. E a gente conversando aqui, você vai se ver em vários momentos da sua vida, em alguns pontos dessa jornada, em alguns pontos, em algumas curvas, né, desse ciclo de vida criativa. E o que é muito importante a gente hoje, conhecendo cada uma dessas etapas, a gente ter consciência, porque quando a gente pula alguma dessas etapas, ou ao contrário, quando a gente inconscientemente vive preso numa delas, e a gente não deixa ir, a gente não desapega, a gente não libera para viver as outras etapas desse ciclo de vida criativa, a nossa vida não se movimenta, né? Ela não gira, porque é como eu mostrei aqui na imagem para vocês. Olha, vou mostrar de novo para quem está chegando agora. É uma roda, né? É um círculo. Então, se você pular alguma etapa, ou se você se prender a uma delas e não evoluir, não dar sequência na jornada, a tua vida não vai girar, ela não vai se colocar em movimento. Esse ciclo da vida criativa que eu vou trazer hoje aqui para vocês, ele teve origem, né, inicialmente, né, ele nasceu, surgiu do Dragon Dreaming. O Dragon Dreaming, ele é utilizado para projetos de sucesso. Se vocês pesquisarem, jogarem no Google o que é Dragon Dreaming, vai trazer uma imagem para vocês de um círculo também, com 4 etapas. Né? O Dragon Dreaming, ele traz para gente sonho, planejamento, realização e celebração. Então, ele tem essas 4 etapas. Esse ciclo da vida criativa que eu vou trazer agora para vocês, então, ele se originou do Dragon Dreaming. Só que a gente acrescentou outras etapas. Então, além do sonho, planejamento, realização e celebração, que é o original do Dragon, na certificação que eu estou concluindo, inclusive esse final de semana eu estou em aula período integral das 9 da manhã às 18. Na certificação, nós expandimos esse conceito. E aí foi criada... Oi, Maria Lúcia, seja bem-vinda, meu amor. Pegou o comecinho, depois você volta para pegar só a introdução. A gente vai entrar agora no ciclo, tá? Eu estava explicando um pouquinho da importância de felicidade e sucesso, que a minha jornada é diferente da sua, mas que independente da jornada ser única para cada um de nós, todos nós passamos por esse ciclo de vida criativa. E eu expliquei que ele originou do Dragon Dream com 4 etapas. E na certificação que eu estou fazendo, como eu estava dizendo, a gente ampliou e expandiu. Então vamos lá. Se vocês tiverem papel e caneta, é legal anotar. Se não, depois vocês podem reassistir, que eu vou deixar gravado no IGTV, para vocês absorverem mesmo, se aprofundarem no conteúdo. Quais são as etapas do ciclo da vida criativa? Eu tô com várias anotações aqui para eu não esquecer de nada importante, né, no preparo desse material, então de vez em quando vocês me veem aqui recorrer às anotações, tá bom? Vamos lá, gente. Ciclo da vida criativa é composto por sonhar, planejar, organizar, agir, revisar, celebrar, e a gente acrescentou mais um, que na verdade costuma ser o marco zero, o primeiro passo. A gente precisa dessa etapa antes de conseguir fazer com que esse ciclo da vida criativa seja uma realidade na nossa vida, que é o resgatar. Então vamos lá, eu vou repetir. Sonhar, planejar, organizar, agir, revisar, celebrar, resgatar.
A gente vai entender um pouquinho cada um deles. E é muito importante que você venha com o coração aberto, com a mente aberta, para entender em que etapa da sua vida você está, em que etapa desse ciclo de vida criativa você tem mais dificuldade ou não, quais os que você conhece e quais os que você não reconhece na tua prática do dia a dia. Vamos lá então para o primeiro deles, sonhar. Gente, toda realização, da menor até o feito mais notável, aqui ou lá nos confins do mundo, todo sonho realizado, né? Toda realização, ela começa no imaginário. Ela começa na nossa capacidade humana de sonhar. Isso pertence a nós, seres humanos. Nenhum animal possui o dom, o presente que Deus nos deu de sonhar. Então, essa é a primeira etapa, né, desse ciclo de vida criativa. Só que o que acontece? A gente vai crescendo e a gente vai perdendo essa capacidade. Eu gostaria que você lembrasse, nesse momento, quando você era criança, lá pequena. O primeiro momento, criança, adolescência, mas lembra de você lá no início da tua vida? Antes de começarem a te dizer tudo que você não podia fazer, tudo que não era possível, tudo que era errado, tudo que era certo, tudo que não ia acontecer, antes, lá no teu coração de criança ou de adolescente, de jovem, quais eram os seus sonhos? Sabe aquela fase da criança que a gente pergunta o que você quer ser quando crescer? E a gente tem uma lista. E é muito legal. A gente pergunta, eu lembro meu sobrinho, quando nós perguntávamos para ele, pequenininho, ele dizia que ele queria ser lixeiro. Olha só. É lindo quando você questiona e procura entender para chegar na origem daquele sonho. Mas é muito importante quais eram os sonhos que você tinha quando era criança, porque a gente vai crescendo e vai abrindo mão, a gente vai perdendo, né, essa capacidade que é só nossa, que é um presente único dado para nós, espécie humana, né, de sonhar. E isso é muito importante. E aí isso vale para nossa vida. E se eu trouxer aqui para nossa vida financeira, que é o trabalho, né, o projeto que eu desenvolvo, que eu realizo, o que você deseja, por exemplo, para a sua vida financeira? Quais os seus sonhos? Quais os seus sonhos para os seus relacionamentos? E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, né, de um parceiro, de uma parceira, de vida. Seus relacionamentos com a família, dos seus relacionamentos sociais, né, de amizades. Quais os seus sonhos, né? O que você deseja, então, para os seus relacionamentos? O que você deseja para a tua vida profissional? Para o teu servir no mundo? O que te faz feliz? Quais são os teus sonhos? Esse é o primeiro passo. É resgatar a nossa capacidade de sonhar e a se perguntar. Tem uma pergunta que eu acho maravilhosa, que é um bom começo para a gente resgatar essa capacidade. Se você tivesse certeza de que não iria falhar, o que você faria agora? Se você tivesse certeza de que não iria falhar. Aqui, com essa pergunta, quando você traz ela para o teu coração, você começa a despertar dentro de você novamente a tua capacidade de sonhar, que a gente vem perdendo desde a infância, com as crenças que a gente vem consolidando. Então se pergunte, se você tivesse certeza de que não vai falhar, o que você faria hoje? Então a gente está falando aqui da primeira etapa, né, desse ciclo de vida criativa e próspera, que é o sonhar. Se você pula essa etapa, porque tem pessoas que perderam a capacidade de sonhar, que não acreditam mais, que estão ali no piloto automático, nas lutas da vida, do dia a dia, e não tem mais sonhos. Só estão ali engolidos
pelas dificuldades, pelas descrenças e perderam a capacidade de sonhar, não tem mais esperança de futuro, não vem perspectivas. Então, se você pula essa etapa do ciclo de vida criativa, você tem uma perda de fé, né? Você deixa de acreditar e aí o teu futuro é sem esperança. Você não vê esperança no futuro e você não vê expectativa no teu presente. Você tá só acordando, respirando e deitando para dormir e levantando no dia seguinte, porque você pulou essa etapa da vida criativa e você não está sonhando. Não está sonhando mais. E aí você tem um conformismo com a vida sua do jeito que ela tá, do jeito que ela é, né? A gente se conforma, a gente aceita e a gente para de tentar mudar e aí você fica travada, você fica congelada. Então, se você pula essa etapa, esses são a realidade com que você tem que lidar. Por outro lado, tem algumas pessoas que, ao contrário de pularem, de terem perdido essa capacidade de sonhar, elas estão presas nessa etapa do ciclo de vida criativa. Gi, o que você quer dizer com isso? É uma pessoa completamente platônica. Você conhece alguém ou você já passou por isso na vida de você sonhar? Nossa, eu gostaria muito de fazer uma viagem ao redor do mundo, eu gostaria muito de ter isso, de fazer aquilo, de conquistar isso, seja na esfera de relacionamentos, na vida financeira, na vida pessoal, na vida profissional, nos relacionamentos. E aí você fica sonhando, sonhando, nossa, mas já pensou se eu pudesse fazer isso, se eu conseguisse fazer aquilo? E aí você vive nesse mundo de sonhos, só que você só sonha. Quem está preso nessa etapa do ciclo de vida criativa só sonha. Só fica aqui no imaginário, sabe? E aí não coloca nada em prática. Porque tá só aqui. Eu não tenho a capacidade eu não dou sequência nos outros passos do ciclo da vida. Eu tô presa ali no sonhar. E aí eu não coloco nada em prática. E aí eu fico travada, congelada, fico estagnada na minha vida. Então, olhe com amor, com carinho para essa primeira etapa, que é o sonhar. Nem pule, né? Resgate isso em você, mas também tenha esse cuidado. Se pergunte, será que você não está travada, presa nessa etapa da tua vida? Só sonhando, sonhando, sonhando e colocando justificativas e dificuldades, né? Eu gostaria disso, eu sonho com isso, mas não é possível por causa disso, 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 e a gente fica se justificando e criando motivos e justificativas, né? Reais ou não, para eu não sair dessa etapa. E eu fico só sonhando. Beleza? A segunda etapa, gente, do ciclo de vida criativa é o planejar. Para que a gente possa alcançar os nossos sonhos, gente, é necessário planejar. Eu preciso trazer para o modo prático. Eu preciso de um passo a passo para seguir, né? Senão o sonho, ele continua sendo sonho. E aí a minha pergunta é, você tem um roteiro? Se você tem um sonho, ou se você resgatou a tua capacidade de sonhar, quando eu te perguntei, né, se você não tiver certeza que não vai falhar, o que você faria? Você tem um roteiro para levar você até lá? Até esse ponto de chegada? Até a realização desse seu sonho? Você sabe transformar um sonho em meta? Sabe diferenciar o que é um sonho do que é uma meta? Isso é muito importante. E a técnica mais conhecida e também mais simples, mais prática, né, para se aplicar realmente na vida, é a técnica SMART. É quando eu pego um sonho, que geralmente é genérico, muitas vezes confuso, porque a gente traz o nosso subconsciente confuso, e aí eu trago para essa técnica do SMART. Aí eu vou transformar o meu sonho numa meta. E o que é o SMART? É uma sigla em inglês, né? Então, são as iniciais de palavras em inglês, mas quando a gente traz aqui para o português, uma meta SMART, ela é específica, ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante e ela é temporal. O meu sonho é ter liberdade financeira. É um sonho. Só que é genérico, ele é muito subjetivo. Como é que eu transformo esse sonho, né, é ter liberdade financeira, numa meta? Ela precisa ser específica.
Eu quero atingir X reais de renda passiva até os meus 60 anos, 70 anos, 40 anos. Eu já especifiquei. E eu já tornei ela mensurável também. Porque quando eu falo atingir liberdade financeira eu quero ter, não depender do meu trabalho direto e pagar o meu custo de vida atual. Manter o meu padrão de vida atual. Então vamos supor que eu tenho um padrão de vida aí que tem um custo mensal de 5 mil reais. Se eu quero atingir a liberdade, então eu preciso, em renda passiva, atingir 5 mil reais. Pensando no meu planejamento atual, né? No meu nível de vida, no meu padrão de vida atual. Tava difícil encontrar a palavra padrão, chegou aqui. E aí eu consegui especificar e mensurar. Eu tenho já um valor em dinheiro e eu coloquei um prazo para isso também. Né? Por isso o temporal. Eu coloquei um período de tempo para que eu consiga atingir isso. Aí eu estou transformando em meta. Precisa ser atingível. Não adianta eu dizer que eu vou atingir 5 mil reais de renda passiva em 30 dias. Para algumas pessoas é possível? É. Para outras, é algo completamente irrealizável. Aí eu nem começo. Então é importante que seja atingível. E que não seja algo muito fácil também. Que tenha um certo grau de desafio. É importante que você se desafie, mas que seja muito claro para você que é possível ser feito. E que seja relevante, tá? O que eu quero dizer com relevante? Tem que falar o teu coração. Tem que ser importante, tem que importar para você. Para você. Não é pro teu marido, pro teu filho, pro teu esposo, pro teu amigo, pro teu pai, pra tua mãe. Tem que ser relevante para você. Então, olha só, quer ter liberdade financeira? Eu trouxe e construí aqui através dessa técnica. Vocês podem aplicar a técnica SMART para tudo na vida de vocês. Para transformar os sonhos, as ideias que ainda estão um pouco confusas, vocês conseguem ir trazendo isso desse universo subjetivo, trazer isso para uma maneira prática para a vida de vocês. E aí, voltando para o ciclo da vida criativa, nesse passo do planejar, quando você pula essa etapa do ciclo, o que acontece? Você tem o seu sonho e você tá até trabalhando, tá batalhando aí tá perseguindo, né, esse objetivo, esse sonho. Só que se você não trouxe ele pra meta e você não tem um planejamento, você vai ficar exausta. Não tenha dúvida disso, você vai ficar completamente exausta. Vai ficar confusa e você não vai ver progresso. Sabe aquela sensação de que você faz, executa, é como se você estivesse correndo em cima de uma esteira? Você não sente sair do lugar e aí vem um sentimento enorme e profundo de que você não dá conta. E esse sentimento do eu não dou conta é muito ruim de ser sentido. Eu já estive nesse lugar várias vezes e ainda volto para ele. Só que nesse nível de consciência, sabendo que esse ciclo ele continua e ele tem outras etapas, eu não me permito ficar presa. Então percebam a importância, gente, do que eu tô trazendo hoje aqui pra gente. Então eu falei de quem pula essa etapa de planejar, né? Por outro lado, eu conheço pessoas que estão presas e reféns desta etapa do ciclo de vida criativa. Quem fica preso, o que acontece? A pessoa planeja, ela estuda, anota, só que ela sempre acha que ainda não está pronta, que falta mais alguma coisa, que ela precisa estudar alguma mais, que ainda falta um conhecimento, que falta uma ferramenta, que ela precisa aprender mais alguma coisa. Ela não consegue sair dessa etapa que ela se encontra. E aqui é muito comum a gente encontrar pessoas que sofrem do que nós chamamos de síndrome da impostora. É bem essa coisa de eu não dou conta, eu não sou suficiente.
Então eu planejo, 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 eu não dou o próximo passo para realmente tornar esse sonho realidade. Então cuidado, nem pulem a etapa do planejar e nem, né, tomem cuidado e olhem com amor se vocês não estão presos nela, se não são aquela pessoa que fica só planejando, 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 anota, 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 estuda, 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 mas não sai desse lugar do estudar e do planejar. A próxima etapa, gente, é o organizar. Então vamos lá. A gente passou pelo sonhar, pelo planejar agora e a gente vai para o organizar. Ok, eu tenho um sonho, eu planejei, transformei esse sonho em meta e eu planejei como eu vou, fiz um passo a passo, um roteiro, só que eu preciso me organizar. Então, com esse roteiro pronto, com esse passo a passo para que eu chegue onde eu desejo, é o momento agora de eu me organizar. A organização é uma etapa fundamental. E comunicar os próximos passos. Comunicar a você mesma, para que você tenha nitidez de quais são as etapas, quais são as ações, as tarefas, os próximos passos que você precisa executar, que você deseja executar, porque foi você que construiu o roteiro. Mas comunicar não só para você, mas para as pessoas do seu círculo de relacionamentos. E aí você vai reunir as ferramentas, reunir os conhecimentos e definir as prioridades. Você vai definir as prioridades para que você saiba por onde começar. Você criou, você já sonhou, você veio para a segunda etapa, que é o planejar, e você está agora na etapa de organizar. Então você define prioridades, porque você tem um roteiro, uma lista do que fazer. Mas por onde eu começo? Por onde você vai começar? E aí, com essa lista de prioridades, você se foca um passo por vez. Concluir esse degrau, a próxima tarefa é essa. E aí você se coloca sempre em movimento. E cada passo que você dá te coloca mais próxima da realização do seu sonho, de atingir as suas metas. E aí eu te pergunto, né, nessa etapa de organizar, você tem um método para chegar onde você deseja? Para realizar o teu sonho? Você tem os conhecimentos necessários para isso? É aqui que é o ponto central dessa etapa do ciclo de vida criativo. Gi, não tenho. Agora que você está me falando isso, eu não tenho. Tá tudo bem. Tá tudo bem não ter. Porque você pode obter. E essa consciência do que você não tem, do que te falta, é que te faz colocar em movimento para que você vá em busca dos conhecimentos, vá em busca das ferramentas, vá em busca de uma rede de apoio que te dê condições para isso. E aí, nessa etapa do organizar, se você pula essa etapa, então você tá lá, fez, né, o sonhar, tem a capacidade de sonhar, planejou, fez um roteiro, só que você não se organiza para executar. O que acontece? Nas primeiras dificuldades, com toda certeza, você vai desistir. Porque você se sente incapaz. Essa é a verdade. Você se sente completamente incapaz de executar aquilo que você sonhou e aquilo que você planejou, mesmo tendo colocado no papel. Olha que louco isso. Porque quando a gente está só no mundo do sonhar, tá ok, a gente está ali ainda no imaginário. Só que aqui você já saiu desse lugar, você colocou no papel, você fez um planejamento, e se você pula a próxima etapa, que é organizar, você não se sente capaz de fazer, e aí você não finaliza. E quando você não finaliza, e quando você sente bater forte essa incapacidade de realização, o sentimento de solidão, gente, é enorme. Você se sente sozinha e você se sente completamente incompreendida. Por isso que eu digo aqui de comunicar os próximos passos para você mesma, mas também comunicar para sua rede de apoio, para pessoas próximas. Se você vai precisar se dedicar mais, tirar um tempo que você hoje faz para executar outras tarefas, para determinadas coisas, porque você vai se dedicar, porque você está construindo o teu sonho, porque agora você está vivendo esse ciclo de vida criativa, você precisa comunicar a tua rede de apoio, se você tiver. Não, eu não tenho rede de apoio. Você comunica as pessoas próximas, para que elas entendam o teu processo.
Então, essa etapa da organização é muito importante para que você não se veja depois como vítima, como refém da situação, de novo achando que você não dá conta. É que quando a gente pula as etapas desse ciclo de vida criativa, a gente se enfraquece, a gente fica numa posição, numa condição de maior fragilidade e a gente não entende o porquê. Por isso a importância do que eu estou trazendo hoje para vocês, de como funciona o ciclo de vida criativa e próspera, porque quando vocês têm clareza e nitidez dessa jornada que todos nós vivemos, vocês conseguem se perceber em determinados comportamentos, ou pulando uma dessas etapas, ou vivendo presa nelas, que é o que a gente está fazendo aqui em cada uma das etapas, né? Porque esses são os pontos de atenção. Ou eu pulo essa etapa e sofro as consequências disso, ou inconscientemente eu vivo uma vida presa ali naquele degrau e eu não consigo evoluir para o próximo. E o que acontece então para uma pessoa que vive presa, por exemplo? Oi, Nath, deixa eu ver. Deixar fixo? Nath, eu preciso aprender a fazer isso. Eu vou verificar como que eu faço e eu preciso aprender. Não sei agora aqui. Mas eu te agradeço muito pelo carinho. Travou? Tá normal pra vocês, gente? Pra mim travou aqui um pouquinho. Acho que tá indo, né? Então, eu estou aqui na etapa, então, do organizar, né? Alguém pode só me ajudar aqui no chat pra me informar se tá tudo ok? Se tá normal? Acho que sim, né? Normalizou, né? Ok. Então, nós voltando aqui, gente, a gente estava aqui na etapa do organizar. Então, cuidado para não pular essa etapa e acabar desistindo nas primeiras dificuldades e sentindo aí essa... Obrigada, Nath, obrigada por sinalizar. Tô com um gap grande aqui de internet, mas vamos lá, vida segue. Cuidado para não pular a etapa do organizar, do ciclo de vida criativa, e cuidado para não ficar presa nessa etapa. E aí, o que acontece? Ai, valeu, Ed, obrigada. O que acontece quando eu vivo? Talvez vocês conheçam pessoas assim, ou vocês se vejam em alguns momentos da vida de vocês também dessa forma. Quando eu vivo presa nessa etapa do organizar, eu tô sempre criando um controle novo, eu acho que eu preciso de uma nova ferramenta, eu vou testar uma nova planilha, eu compro um novo caderno para começar a anotar, porque eu tô ali, eu acho que eu preciso me organizar. Eu mudo os meus horários, eu faço uma escala de coisas que eu preciso fazer, de dias da semana e de horários, e aí eu acho que ainda não tá bom, e eu tento alterar, eu vou assistir mais um vídeo, eu vou seguir uma pessoa nova, porque eu acho que ela vai me trazer uma coisa que vai me ajudar nessa questão de organizar. Eu procuro um outro método, porque eu acho que eu tô equivocada ainda em alguma coisa, enfim. Eu fico presa. E olha a exaustão que é isso, porque eu tô em movimento, eu tô executando as coisas, eu tô me iludindo, na verdade, mas eu estou emocionalmente, mentalmente ficando cada vez mais exausta. E eu sinto que eu estou fazendo coisas e eu não vejo o resultado disso. Na verdade, eu estou correndo em cima da mesma esteira. E aí isso fica muito complicado. Então, cuidado, tá bom? Para não pular e também para não ficar preso nessa etapa. A próxima etapa do ciclo de vida criativa e próspera é o agir. E aqui é muito importante a gente ter... Existe um pressuposto da PNL que diz o seguinte, gente: o mapa não é o território. O mapa é o mapa. É um caminho a seguir, é um jeito de fazer, é uma forma de executar, mas ele não é o território. Ele não é o caminho. Não existe uma estrada só. Não existe só um jeito de fazer. Não existe só uma ferramenta. Nós podemos ter aqui 10 pessoas para chegar no mesmo destino. Primeiro que cada um de nós vai estar num ponto de saída diferente, num ponto de partida diferente.
Então, a rota que eu vou traçar e a forma que eu vou definir para chegar até o meu destino é diferente a minha da tua. E segundo, que nós podemos escolher rotas, caminhos diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. Nunca se esqueçam disso, que o mapa não é o território. E que você não vai chegar a lugar nenhum se você não se colocar em movimento. Parece besta isso que eu tô falando, né? Porque é óbvio. Mas o que é óbvio para mim não é necessariamente para você. E aquilo que é óbvio para você, muitas vezes eu não enxergo. A gente não chega a lugar nenhum se a gente não se colocar em movimento. É dar o primeiro passo, e o primeiro passo é só um passo. A gente fica romantizando muito também, né, esse primeiro passo. Ele é só um passo, mas é um passo importante porque ele te tira de onde você está e te aproxima de onde você quer chegar. E aí a minha pergunta para você nessa etapa do agir é: o que te falta para você fazer o que é preciso ser feito? Deixa essa pergunta entrar em você. O que te falta para que você faça hoje o que precisa ser feito? Ontem eu estava lá no grupo de interação, eu vou até voltar a conversar com essa pessoa, porque eu sonhei com isso. Olha que louco, quando a gente está conectado, né, a gente, num nível até inconsciente, a gente continua, né, interligado. E aí uma das pessoas que já está comigo há muitos meses, ontem eu fiz uma aula no canal vizinho aí, e falando sobre inflação, sobre CDI, ensinando a calcular investimentos e ensinando a calcular o rendimento da poupança para a pessoa ver o quanto ela perde de poder de compra ao longo do tempo. E aí lá no grupo, a gente comentando sobre essa aula e esse assunto, a pessoa disse: meu dinheiro ainda está na poupança. E é uma pessoa que está há muitos meses já seguindo e já tem o conhecimento para sair. Então percebam que muitas vezes o saber, o conhecer não é suficiente, porque nós ainda estamos presas. Por isso essa pergunta é tão importante e ela não tem nada de óbvio, embora pareça. O que te falta para que você faça o que precisa ser feito hoje? O que falta de verdade? Ou nada falta? É medo, é insegurança, é uma crença, é preguiça? Porque tem dias que eu tô com uma preguiça. E mudar dá trabalho, gente. Não é uma chave liga-desliga. Mudar é processo. Então a gente tem que ter autocompaixão, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, porque a gente vai falhar, a gente vai cair, vai levantar. Mas mudança é processo e, puxa vida, dá trabalho. Então dá preguiça também. Eu sei que eu preciso, mas deixa para amanhã, deixa para semana que vem. Então, por isso a importância nessa etapa do ciclo de vida criativo, do agir, é o que realmente te falta. Porque pode ser que você fala: putz, não tá me faltando nada, eu tenho o que eu preciso, né? Externamente falando, em termos de recursos, internamente eu preciso entender o que está acontecendo comigo, tá? Se você pula essa etapa do agir, do fazer, do executar, nada vai acontecer na tua vida, nada se realiza. E não é por causa do marido, da esposa, do filho pequeno, da escola, do país, do chefe, dos pais. Não é nada externo. Você está pulando uma etapa extremamente importante. Não tem mágica, né? Não tem o pozinho de pilim-pim-pim, que as coisas acontecem de maneira mágica. Existe uma jornada. Se você está num ponto de partida aqui e você quer chegar aqui, você tem um ponto de partida e você tem um destino. Essa distância aqui que está exatamente a minha cabeça, daqui para cá, é a tua jornada, é a minha. Eu preciso caminhar daqui até aqui. Eu preciso do movimento, eu preciso do agir. Senão, a gente fica aqui. E se tá bom para você estar aqui, tá tudo bem. Nós estamos num espaço seguro, sem culpa, sem julgamento. Mas se você sente desconforto, se aqui não é o teu lugar, se aqui não é onde você deseja estar, se aqui não é quem você merece ser, e você quer chegar aqui, aceite essa jornada.
e se coloque em movimento. Conta comigo, Nath, naquilo que eu puder ajudar. A maioria é interna. Muitas vezes nós temos, e todo recurso que é externo, ele é aprendível. E nós temos condições de buscar. Internamente é o que nos bloqueia, é o que nos segura. Então você não está sozinha. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E a coisa mais linda que eu tenho para te dizer é que você tem dentro de você todos os recursos necessários. Você só precisa aprender a acessar. Mas da mesma forma que você sente que o problema ou que a dificuldade está dentro de você, a resposta também está. A chave abre de dentro para fora, sempre. Então confia, você já tem. O que é necessário é acessar. E aí, como eu estava dizendo, se a gente pula, né, essa etapa do ciclo de vida criativa, que é o agir, não vai acontecer nada, não vai se realizar nada. E aí o que acontece? A gente vive uma vida de frustração, de infelicidade. E a gente entra num ciclo infinito, de total frustração e dor. Por outro lado, eu conheço pessoas que estão presas nessa etapa do agir. Eu já vivi nessa prisão por um bom tempo da vida, quando eu estava ainda no mundo corporativo. Eu parecia um trator. Eu parecia não, eu era um trator. Imparável, mas imparável no sentido negativo, pesado da coisa. Então aquela potência, aquela força, aquele nível alto de execução. Só que aí eu só estava ali fazendo. Eu não me planejava, eu não me organizava, eu não perseguia os sonhos, porque eu não tinha tempo de sonhar. Sabe quando você está o tempo todo fazendo, correndo, está no piloto automático, você levanta já preocupada, está escovando os dentes pensando no que você tem que fazer. Você está nessa loucura. Não é nem o olho do furacão, porque no olho do furacão vem a calmaria, né? Você tem a tormenta ao teu redor e ali no olho do furacão, ali é até silencioso. Você está literalmente girando no furacão. E aí você está engolida pela rotina, pela vida. Você vive completamente no piloto automático. E aí o que acontece? As pessoas têm burnout, têm estresse, têm síndrome do pânico, têm depressão. A gente adoece. Ah, que linda! Você me ouve e fica confiante. Que bom que já abriu conta numa corretora. Calma, é assim. Por isso que é tão importante, Cá, e se você... Eu vi que você entrou um pouquinho depois do início, pega depois essa live que eu vou deixar gravada no IGTV e entende, tenha esse conhecimento desse ciclo de vida criativa e próspera, para que você entenda todas as etapas. E aí você vai se identificar em qual delas você costuma ficar presa ou você acaba pulando. É o primeiro passo, né? Quando a gente toma consciência da situação, é o primeiro passo para a gente começar a se curar, para a gente começar a mudar. Eu não consigo mudar, eu não consigo trabalhar, mexer aquilo que eu não conheço, tá? Então é muito importante. O medo faz parte. A gente só não pode permitir que esse medo paralise. Aí eu preciso entender a origem. Entendendo a origem do medo, eu consigo, não é nem vencê-lo, né? Eu consigo fazer mesmo com o medo. Eu respeito o meu medo, mas eu sigo adiante mesmo assim. Eu falo, entendi, eu agradeço esse sinal de atenção que você está me trazendo, mas eu sigo em frente. Né? Então, ficar preso também nessa loucura, nesse piloto automático, só fazendo, sem vivenciar as outras etapas do ciclo de vida criativo, também não vai tirar você do lugar. E é uma posição de completa exaustão e também de completa infelicidade. Nesse processo a gente sente muito forte um vazio existencial, que a gente faz e não sai do lugar. Às vezes parece até que a gente retroage, que a gente volta para trás, né? E é muito complicado.
E aí nós temos uma próxima etapa aqui no ciclo de vida criativa, que é o revisar. Eu sonhei, eu planejei, me organizei, estou executando. Eu vou ou atingir o resultado que eu esperava, a minha expectativa, ou não. E aí, gente, é muito importante. Cuidado com a questão de sucesso e fracasso. São só resultados, tá? Você pode ter um resultado dentro do que esperou, você pode ter um resultado diferente do que esperou. Então, o que é importante? Que você faça uma revisão. Então, a gente passou aqui por todas as etapas do ciclo de vida criativa, né? Relembrando, a gente sonhou, a gente planejou, nos organizamos, agimos, agora eu venho na etapa do revisar. Por quê? Aqui é importante a gente normalizar o erro. Eu preciso olhar para ver se eu estou conseguindo o resultado que eu esperava, que está dentro da minha expectativa, o que eu estou fazendo de legal, para que você possa replicar e para que você possa permanecer nesse caminho. Já por outro lado, se você está atingindo um resultado diferente daquilo que você busca, nessa etapa de revisar, você vai entender o que está acontecendo. Sem esse peso de fracasso, né, trazendo sombra para você. Então, é importante que você normalize o erro. Porque errar, gente, errar faz parte do processo de aprendizado. É inerente a todos nós. Só não erra quem não faz. E só tem um lugar onde existe calma, tranquilidade, nós estamos livres do medo e nós não cometemos mais erros. É o cemitério. E eu pretendo demorar muito ainda para chegar até lá. E que bom que nós estamos do lado de fora, onde tudo é permitido, onde tudo é possível, desde que a gente conheça e passe a viver esse ciclo de vida criativa. E aí, entendam isso, aceitem, porque aí eu sei que é só feedback, é só resultado, eu não lido mais com esse peso do fracasso que o mundo todo traz para as nossas costas. Eu estou tendo um resultado diferente do que eu quero ou do que eu preciso. E eu vou revisar o que eu fiz. Tem um videozinho que está até no meu perfil aqui do Insta, que eu falo da estrada de sucesso e de fracasso. Ensinam pra gente a vida toda, desde criança. Principalmente quando a gente começa a estudar, né? Ou você tira boa nota, ou você tira nota ruim. Ou você passa de ano, ou você não passa. Você faz a prova, você acerta ou você erra. Então, desde muito cedo, a gente aprende que tem sucesso e que tem fracasso. E é como se fossem duas estradas separadas. Ou eu pego a estrada do sucesso e chego onde eu quero, ou eu pego a estrada do fracasso. E aí não tem muito volta. Por quê? Porque são dois caminhos que se bifurcam. Isso é o que ensinaram pra gente a vida toda. E não é assim. A nossa jornada, comentando aqui onde eu estou, né? Como eu disse pra vocês, e aqui onde eu quero chegar, a nossa estrada, ela é cheia de curvas. Então eu começo aqui, eu acerto, aí eu tenho uma curva de fracasso, e aí eu aprendo com aquele erro, e eu continuo, e eu erro, e eu acerto, e eu aprendo, e eu melhoro, e eu corrijo, porque eu olho para aquilo que eu fiz, revisando, que é a etapa aqui do ciclo de vida criativa, e eu vou aprendendo, e é isso. É uma estrada cheia de curvas que me leva ao sucesso, que me traz aqui, ó. Então, não é uma linha reta onde eu pego ou sucesso ou fracasso. Ela vem assim. Para vocês guardarem bem o que eu tô falando, vejam depois o videozinho Rios que eu deixei no perfil, tá? Algumas semanas atrás. Lembre-se de um monitor cardíaco. Todo mundo já viu, mesmo que seja pela TV, um monitor cardíaco. Como é que são? Os batimentos cardíacos, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Em que situação, digam para mim, por favor, em que situação que esse monitor cardíaco fica numa linha reta? Do mesmo jeito que ensinaram pra gente que é o sucesso, né? Uma linha reta, ou eu vou no sucesso ou eu peguei o caminho do fracasso. Em que situação o monitor cardíaco traz pra gente uma linha reta? Quando meu coração para de bater. Então guardem isso. Viver, né?
Exatamente. Quando o teu coração parar, quando você tiver abandonado o teu corpo e não tiver mais nada a ser feito, aí você tem essa linha reta. E aí eu te pergunto, tô até arrepiada aqui. Você quer buscar uma linha reta para a tua vida? Você quer viver uma linha reta? Então normalize o erro, porque o processo fica muito mais leve. Quando a gente erra, quando as coisas não dão certo, quando a gente não consegue aquilo que o coração deseja, é só um resultado, é feedback. Então eu olho para aquilo, eu reviso. E aí eu pergunto, o que eu preciso para seguir em frente? O que eu posso fazer de diferente? E tá tudo bem. Você não é um fracasso. Você é capaz. Você tem condição de fazer. É só você revisar. Então, se você pula essa etapa no ciclo de vida criativa, você vai fazer o quê? Vai ficar repetindo os erros. Você não comete erros novos. Porque lembra que eu falei que o fracasso faz parte da nossa jornada até o sucesso? Então, se você acabou de errar e está sofrendo por esse teu erro, daqui a pouco vem outro. Faz parte da vida. Viver é assim. Então, você vai ficar repetindo os erros. Ao invés de cometer erros novos, ir aprendendo, ir evoluindo, crescendo e se aproximando do que você busca, você vai continuar ali. Repetindo os erros, não consegue evoluir, vai ficar estagnado e com uma grande possibilidade de certeza você vai desistir. E por que você vai desistir? Porque você não se sente capaz. Porque você se sente fracassada. E aí esse sentimento de incapacidade toma conta de você. E o que você diz para você mesma? É o chicotinho interno nosso batendo, estalando, né? Você diz assim que isso não é para você. Você fala, isso não é para mim. Não dá certo para mim. Pra Gil dá. Pra Gil dá porque ela tem isso, ela tem aquilo, tal pessoa, a vida dela é assim, ou ela não tem determinada situação, mas não é pra mim. Eu não consigo. Eu não dou conta. Esse é o sentimento. Quando você não normaliza o erro e quando você pula a etapa de revisar esse seu processo de vida criativa. Por outro lado, tem algumas pessoas que vivem presas nessa etapa de revisar. E aí é muito doído, gente, porque aí é o chicote batendo o tempo todo. É aquele monstrinho da autocrítica interna o tempo todo diminuindo, o tempo todo desmerecendo, o tempo todo repetindo. Tá vendo? Eu te falei. Por que você foi tentar fazer isso? Você não é capaz. Isso não é pra você. Eu não falei que você não ia dar conta? Eu tinha certeza que você ia desistir. E percebam que muitas vezes nós temos essas vozes externas, sim. Nós temos pessoas do nosso círculo de convivência nos dizendo isso, mas a grande maioria das vezes é uma voz interna. Somos nós dizendo isso para nós mesmos, por isso é autocrítica. Nós ficamos presas a julgamentos. E aí é só infelicidade e frustração. E esse grande sentimento de que eu sou fracassada. E isso não é real. Então, cuidado também, né? Se perceba, faça uma reflexão se você não é essa pessoa que está presa aí nessa etapa do revisar. E aí você fica olhando para trás, olhando para aquilo que você fez, olhando para aquilo que você não conseguiu, lá atrás quando você era criança, lá na tua juventude, lá no teu primeiro emprego, lá no outro casamento, lá na tua relação, lá na tua família, e aí você fica presa em todos os resultados, lembra que não é fracasso? Mas em todos os resultados que foram diferentes do que você esperava e você não consegue se libertar. E aí você não consegue dar sequência na tua vida. Então faz uma reflexão com muito amor a respeito dessa etapa. E aí a gente vai para a etapa do celebrar. Nós já estamos finalizando. Gente, celebrar é extremamente importante. E celebrar durante todo o caminho, não só aqui na chegada. Celebrar cada conquista, celebrar cada progresso que você percebe ou que alguém vem e te sinaliza, porque às vezes você não enxerga, mas vem alguém e te diz, fala, imagina, nada a ver o que a pessoa me falou.
Às vezes não está consciente para você, mas o outro percebe o teu progresso. Então acolha. Diga obrigado. Né? E se perceba. Então celebrar é muito importante, porque você vai usar isso como combustível para o próximo etapa, para a próxima etapa. Celebre a vida, celebre as conquistas, celebre cada conhecimento novo. É muito importante essa etapa do celebrar, independente do resultado. Se você decidiu fazer alguma coisa e o resultado saiu diferente do que você tinha esperado, celebre o fato de você ter feito a tentativa, o fato de você ter executado. Isso já é um motivo lindo para você celebrar. E aí o que acontece com quem pula essa etapa do ciclo de vida criativa? Tem muita gente que faz isso. No trabalho eu vivia muito isso. Eu trabalhei alguns anos numa empresa que era meta em cima de meta, em cima de meta, e a gente chegava no dia 30, no último dia do mês, e a gente via se tinha batido as metas, e no dia seguinte a gente acordava já preocupado porque já tinha começado um novo mês. E a gente nem celebrava, e a gente nem parava a equipe para parabenizar, para celebrar, porque a gente estava na roda viva, naquele piloto automático, já preocupada com a meta seguinte. Então, a gente acaba aí não se conectando com a gratidão, a gente não repõe energia, e a gente não se permite viver, não se permite comemorar. E a vida, gente, é celebração. A vida é uma linda celebração diária. Então, cada pequena conquista, cada novo conhecimento, cada aprendizado, se permita celebrar. Se não tiver com quem, se não tiver alguém próximo a você que tenha a compreensão disso para você, celebre com você mesma, celebre sozinha, mas celebre. Por outro lado, a gente também não pode ficar só celebrando, só no oba-oba, e não se direcionar para as próximas etapas, para novos horizontes, para novas conquistas. Estagnar e se conformar com aquilo que foi atingido, sendo que a gente sempre está aqui num processo de crescimento, de conhecimento, trazendo novos horizontes. Então, muito cuidado para não se esquecer de celebrar, porque isso vai te trazer gás, vai te trazer energia, vai te trazer combustível para continuar, para que você sempre coloque em movimento esse ciclo da vida criativa, porque ele é infinito. Né? Ele faz parte da nossa jornada como pessoas, ele faz parte da nossa vida. E aí, eu não vou falar sobre ele hoje, eu só vou sinalizar para vocês. Existe uma etapa que eu comentei lá no início da live, que é o resgatar. Muitas vezes, e aí um de vocês comentou até aí no chat, né, que são as questões internas que fazem com que a gente se bloqueie e não consiga colocar esse ciclo de vida criativa para funcionar. E por que isso? Porque a gente percebeu que existe uma outra etapa fundamental, que é a etapa do resgatar, e que talvez essa etapa seja a primeira que eu precise vivenciar antes de eu conseguir viver esse ciclo de vida criativa. Talvez, então, para você iniciar esse ciclo, você precise dar esse passo atrás, vir ali para o passo zero, resgatar a sua confiança, resgatar a sua potência interior, a sua sabedoria feminina e ancestral. Lembrar quem você é de verdade, quem você é em essência. Mergulhar para dentro de si, para trazer luz para aquilo que precisa ser iluminado, curado, trabalhado e transformado. E esse assunto é tão profundo e tão gostoso, tão lindo também, que eu só trouxe isso como um ponto aqui, porque faz parte do ciclo de vida criativa, mas a gente vai ter na próxima semana uma live específica sobre essa etapa do resgate, que é assunto para uma outra live, senão a gente vai se aprofundar e a gente fica mais uma hora aqui só conversando sobre resgate. E aí a gente vai ter esse círculo de conversa na próxima semana com o aprofundamento que esse ponto merece, tá bom? Então é isso, eu espero que a gente se reencontre aí na próxima sexta-feira para a gente falar especificamente dessa etapa do ciclo de vida criativa, que é o resgate. E aí a gente vai fechar esse círculo lindo de conversa sobre o ciclo da vida criativa e próspera. Eu agradeço muito pela presença de cada um de vocês, foi uma delícia esse tempo que a gente passou juntos nesse círculo de conversa, e eu espero que vocês reflitam com muito amor,
com muita atenção no ciclo de vida criativa. A partir do momento que isso se torna consciente para a vida de vocês, vocês conseguem se posicionar e entender como funciona esse ciclo e em que momento vocês estão e onde que vocês se perdem nesse ciclo ou onde que vocês se prendem. Eu agradeço muito. Tenha um ótimo fim de semana. Eu vou estar aqui sábado e domingo todinho em estudo na certificação, então vou estar um pouquinho off aí, inclusive de stories, mas é mais conhecimento, é mais aprofundamento que eu tô recebendo também para que eu possa daí compartilhar aí com vocês. Um beijo grande, sejam muito abençoadas. Até a próxima.